Agora, vamos falar de Silas Malafaia. Tem um entrevero ali entre o Bolsonaro e o Silas Malafaia, que o Malafaia se vira para o Bolsonaro e fala, olha, isso aí, em todos os casos de uso de tarifa no mundo, isso a conversa é pré-lei Magnitsky, em todos os casos de uso de tarifa por parte do Trump, se tratava de uma questão econômica. Nesse caso, é a respeito do Bolsonaro. E que o Bolsonaro devia usar isso e bater mais bumbo. O presidente discorda, o ex-presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro discorda, acha que ele tem que pegar leve. Ele também fala com o filho dele, com o Eduardo, que não é para ficar batendo nos ministros do Supremo, porque ele está conversando com os ministros do Supremo, pede em particular para que o Eduardo não bata no ministro Gilmar Mendes. Existe alguma coisa errada nessa conversa por parte do Silas Malafaia? O Silas Malafaia não é um cidadão que pode falar o que ele quiser para o ex-presidente, a recomendação que ele quiser? Eu acho que a conversa tirada, só a conversa é difícil de você afirmar que tem, mas evidentemente que a investigação vai continuar e vai mais para frente. Acho que o problema de dizer que existe um tipo penal para enquadrar o Malafaia aqui é que você deveria determinar que ele faz parte de uma organização criminosa, né, que essa organização criminosa está agindo em conjunto para o fim de coação ou de abolição violenta do Estado de Direito. Eu acho que, puxando uma outra frase, você não chega nessa conclusão, pelo menos eu não fiquei com essa sensação. Mas eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Quer dizer, a investigação agora também teve a apreensão do celular dele, novas mensagens vão provavelmente aparecer. O que existe é um cheiro de que ele está alinhado nesta defesa, mas do que eu ouvi, tá? Também não ouvi tudo, não fiquei com essa impressão que já dá para cravar que o Silas estava dentro da organização criminosa e que, portanto, vai virar um indiciado nesse inquérito. Agora, tem uma outra história que é o ex-presidente Bolsonaro mantendo contato com o ex-candidato a vice dele, general de reserva, Walter Braga Neto, e com... Qual o nome daquele general, o Duas Estrelas, que planejou, o Punhal Verde e Amarelo, que planejou o assassinato do... enfim... Mário Fernandes. Acho que a Mário Fernandes, a diretora vai... A Maria Paula não está aí. Eu vou tentar já confirmar qual é o nome dele. Mas... Isso ele não podia ter feito, né? Não, porque isso já estava na cautelar lá de trás, dele não se comunicar com os demais... E aí o que acontece? E aí o que pode acontecer concretamente você virar essa decisão de... Eu acho que agora não faz mais sentido você virar a decisão de prisão domiciliar para uma prisão... Porque falta muito pouco tempo para o julgamento. E eu acho importante, nesse cenário como um todo, quer dizer, que o próprio Moraes, né, despersonalize um pouco essa questão. Vai ter um julgamento com a participação dos advogados, etc., e decisão do colegiado, né? Depois dessa decisão do colegiado, se a condenação vier no conjunto de crimes que estão lá, provavelmente aí você já passa para o regime fechado de... Por que quando você diz que um réu não pode ter contato com outro, isso é algo recorrente em processos criminais? Eu imagino que a razão, em geral, seja para ninguém combinar de contar a mesma história, né? Coagir. Isso, ou então uma coação. Tal. Qual é exatamente o problema de um réu compartilhar sua defesa com outra? A questão aí para você não azeitar as histórias para que elas fiquem batendo, é isso? Você não combinar, quer dizer, que o final do dia, o que busca o inquérito e o processo? É buscar o que aconteceu, de fato, na verdade. Então, se você... e você tem instrumentos para tentar fazer isso. O contraditório é um deles, a oitiva de testemunhas, a obtenção da prova e assim por diante. O que acontece quando você permite que os réus fiquem
em contato em determinadas situações, é que, eventualmente, você vai comprometer a apreciação que o juízo pode fazer do questionamento que vai ser feito para você. Se você já combinou com a versão com ele, eu não vou conseguir extrair a verdade daqui e dali. Então, esse é o conceito que está por trás. Tem horas que faz sentido, tem horas que não faz sentido. Tem horas que o problema das ações criminais para o réu, né, no final do dia, é que às vezes isso deixa de fazer sentido e funciona no sentido contrário. Ou seja, o fato de você não apontar o dedo para quem é o responsável, efetivamente, e tentar fazer uma versão ali no meio do campo, acaba comprometendo, te trazendo um problema maior do que você pode ter se você demonstrar quem é que demandou, quem é que comandou, quem é que mandou. Por isso que a polícia, as investigações estão sempre buscando, né, colaboração premiada, coisa parecida, para achar assim, quem é que estava coordenando isso aqui. E aí a combinação de versões quebra um pouco essa possibilidade de você chegar à boa informação. Eu vou dizer para vocês que a coisa que mais me espanta nessa história toda. Quando aquele imbecil, cujo nome eu não vou lembrar, que é o atual secretário de Defesa dos Estados Unidos, que era comentarista da Fox News, incluiu um jornalista, o editor da Atlantic, na lista do Signal dele, e, portanto, o cara que é um jornalista ficou sabendo de detalhes sobre um ataque que estava para acontecer ao Iêmen por parte dos Estados Unidos. O cara que é um imbecil, porque incluiu um jornalista na lista, e não era um jornalista da Fox, né? Não era um jornalista, digamos assim, leal à causa do presidente Donald Trump, ele ao menos estava usando, o Guilherme Gomes está me ajudando aqui, Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa. Pelo menos ele estava usando o Signal. Não devia estar usando, mas é um aplicativo de mensageria super protegido. Depois de estar sendo processado por num inquérito que possivelmente vai levá-lo à prisão, em que um monte das provas vem de conversas de WhatsApp que foram recuperadas. Como é que esses caras continuam usando o WhatsApp, Christian Lynch? Me explica por que eles continuam falando esse tipo de coisa e gerando prova contra si mesmo, usando o WhatsApp. Por que pelo menos não mudam de aplicativo para criar alguma dificuldade para a Polícia Federal? Sim, eu acho que tem concorrência de dois fatores, gente. Assim, primeiro é o fato de que eles nunca tiveram a menor preocupação ou respeito com qualquer aparato de justiça. Eles foram criados assim, desde o começo da carreira do ex-presidente Bolsonaro, na verdade, vivendo de pequenos golpes, trambiques, crimes, exploração do sistema. A gente sabe da ligação deles com a milícia, também não sabe de que maneira também eles foram escapando através de acordos com o juiz, acordos com o Ministério Público, coações. Eles estão habituados a viver um mundo, cara, um mundo que não existe justiça, não existe lei, tudo isso aí você pode ser contornado. Você não lembra não precisa ir nem muito longe, eu acho que o ex-presidente Bolsonaro, quando foi escolher o ministro Supremo, disse que ia escolher alguém que ele tomasse tubaína. Quer dizer, a visão que eles têm do judiciário é uma coisa que você resolve com um churrasco, você resolve tomando um drink, você resolve fazendo favor. Eles nunca tiveram o menor respeito por isso, né? Então, eu acho que tem primeiro esse aspecto, né, que mostra o desrespeito pelo procedimento, pelo processo, pelas medidas cautelares. Para eles tudo é política. Tudo é política e resolvido dessas maneiras. É política com P minúsculo, tá? Porque tem P que é grande. Então, eles vão resolver aquilo ali apelando ao presidente dos Estados Unidos, apelando a negócios internos, tráfico de influência, né? Como é que é embargos auriculares, né? Embargos auriculares. Que a gente vê, é isso que o Bolsonaro acredita quando ele fala não bate no Gilmar. É isso que ele está querendo dizer, que vai rolar, ele acha que vai rolar um embargo auricular, alguma coisa do gênero. Ele não entendeu em que time o Gilmar está, né? Porque, no fim das contas, o que você está descrevendo é uma ideia pré-moderna. É uma ideia pré-moderna de organização da sociedade. Tem uma coisa esculhambada, baixa, que é essa coisa do WhatsApp.
Mas eu acho o que é mais, ambiente mas também, eu acho entendeu? que é mais do que uma coisa esculhambada abaixo, embora seja uma coisa esculhambada abaixo. É uma ideia pré-moderna, uma ideia pré-iluminista de como que se organiza o poder político. Entendeu? É o partir do princípio de que instituições são de faz de conta, leis são de faz de conta, o que vale no fim das contas são as boas ou más relações entre as pessoas que têm poder e as pessoas que têm dinheiro. Patrimonialismo. É puro Não patrimonialismo. existe separação entre público e privado, tudo se resolve em relações privadas, entendeu? Mas também tem uma coisa interessante aí. Que é uma A coisa, cabeça do Trump é isso também. certamente, porque ele não faz parte do sistema. Eu acho que as coisas são assim. No caso do Bolsonaro, é uma coisa engraçada, porque ele estava no sistema, mas ele ficava explorando o sistema meio cantonado. Ele nunca teve contato de verdade com estadistas, ele nunca teve contato de verdade com pessoas que tivessem alguma grandeza ou que tivessem alguma atividade institucional, né? A maior parte dos presidentes da Câmara tratavam ele como um artista de circo, como um palhaço. Tratavam eles desse jeito. E ele gostava, porque ele faturava com isso, ele tinha visibilidade, tinha voto, fazia os negócios ilícitos dele e sempre à sombra da imunidade parlamentar, sempre explorando o corporativismo do Congresso. Entende? Então, na verdade, eles não fazem a menor ideia do que é um Ulisses Guimarães, eles não fazem a menor ideia do que é o que é uma política séria, o que é Fernando Cardoso, eles não fazem a menor ideia do que é esse tipo de coisa. Eles sempre viveram de ficar roendo, na verdade, essa coxinha que caía do chão, feito bicho, entendeu? Então, eles acham também que tudo sempre foi resolvido dessa maneira, eles não estão nem aí. Eles acham que eles não acreditam na lei, não acreditam na norma, entende? Isso é óbvio, estão tentando um golpe de Estado. Por isso também que eu acho que eles sempre deixam, por isso que eles são um pesadelo de qualquer advogado, e acham que toda defesa é puramente política, apelando ao povo, ao populismo, à retórica, entende? É por isso que eu estou falando do Trump, a mesma coisa, mas todos eles são assim, Netanyahu também é. É por isso que eles querem, na verdade, depois que eles percebem que não tem mais como viver assim, eles querem arrumar um sistema, derrubar a Suprema Corte ou enchê-la de apaniguados, entendeu? Porque eles continuam fazendo isso tranquilamente, sem correr risco nenhum. É por isso também que eles não respeitam nada, eles não têm, de novo, essa coisa de medida cautelar. Por isso que eles deixam tantas provas. Eles deixam tantas provas porque eles não têm cuidado nenhum, porque nunca tiveram cuidado nenhum. Entendeu? Não vai ser agora que passa tudo campeonato com 70 anos de idade que o Bolsonaro terá, entende? Eu acho que é um pouco por aí. Parece um pouco psicologia de farmácia, né? Mas eu acho que é um pouco por aí. Um amigo meu me ligou falando sobre psicologia de farmácia, dizendo o seguinte, eu estava falando justamente dessa história do software, né? Assim, que o Bolsonaro apagou as mensagens e tal, e o software da Polícia Federal recuperou, né? E aí esse cara me liga e fala, isso me lembrou muito aquele samba do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que é os trapalhões essa história, né? O cara, nessa altura do campeonato, não saber que não adianta apagar a mensagem que a Polícia Federal vai conseguir recuperar no caso de apreensão. Acho que tem um pedaço aí do desleixo, mas realmente não conhecer os instrumentos de perseguição. Tem uma frase do Eduardo Bolsonaro que me chamou muita atenção. Ele diz assim: você não será preso. Ele está certo de que o Trump, intervindo como ele tem intervindo, vai impedir a prisão do pai. Ei, tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.